Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Daniel e nós vamos falar agora de retas e ângulos. Vamos começar com posição relativa entre duas ou mais retas no mesmo plano. Então, significa coplanares. Coplanares é o mesmo plano, beleza? Então, a primeira posição que eu botei são retas coincidentes. O que são retas coincidentes? As retas coincidentes são retas que têm mais de um ponto em comum. Ou seja, se a reta tem dois pontos em comum, isso significa que todos os pontos vão ser comum. Então, a reta R é coincidente à reta S. Tem duas retas aqui e você só está vendo uma porque uma está em cima da outra. Lembrando que reta, ponto e plano não têm dimensões, certo? Não tem espessura, na verdade. Retas paralelas. O que são retas paralelas? Retas paralelas são duas retas que não se tocam. Como a reta é infinita para dois lados, se tiver um pouquinho inclinado, no final dela vai se tocar. Então, na reta paralela, se eu fizer uma reta aqui entre as duas, formando um ângulo de 90 graus, aqui também forma um ângulo de 90 graus. Por quê? As duas retas são paralelas, elas não vão se tocar em nenhum ponto. Beleza? Retas concorrentes. O que são retas concorrentes? As retas concorrentes são retas que se tocam em um único ponto. Certo? Então, reparem que a reta concorrente, ela forma um ângulo aqui e outro ângulo aqui. Beleza? Formo dois ângulos diferentes. Professor, mas pode ser ângulo igual? Pode, mas nesse caso eu formei ângulos diferentes. Eles são dois ângulos adjacentes. Beleza? E se formar ângulos iguais? Eu botei 3 e 3,1 e botei retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas concorrentes, mas formam o ângulo de 90 graus. Como isso aqui é meia volta, se eu somar os dois, tem que dar 180. Então, para ser igual, é 180 dividido por 2. Então, fica 90 para um lado e 90 para o outro. Então, as retas perpendiculares são retas concorrentes que formam ângulos iguais. Beleza? Então, ângulo de 90 para um lado, ângulo de 90 para o outro. Falando em ângulo, vamos entrar em ângulo oposto pelo vértice. O que é ângulo oposto pelo vértice? OPV, oposto pelo vértice. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um ângulo aqui, outro ângulo aqui. Eu tenho um ângulo aqui, outro ângulo aqui. Beleza? Então, olha só. O que está acontecendo? Repare que eu fiz dois ângulos de preto e dois ângulos de vermelho. E o que significa isso? O que é o vértice? O vértice é o ponto de encontro de duas ou mais retas. Tá? Então, esse é o vértice. Então, se eu tenho um ângulo preto, quem é o oposto pelo vértice a ele? O preto. Se eu tenho um ângulo vermelho, quem que é o oposto pelo vértice a ele? O vermelho. Olha que interessante. Então, todo ângulo que é oposto pelo vértice, eles são congruentes. O que são congruentes? Tem o mesmo valor. Ué, Daniel, por quê? Vamos lá. A gente sabe que se eu fizer uma volta, isso dá meia volta. Beleza? Ó, uma reta, isso deu meia volta. A soma desses dois tem que dar 180. Então, vou botar aqui, ó, o preto mais o vermelho tem que dar 180. Esse preto com esse vermelho dá 180. Esse preto com esse vermelho também dá 180. Opa! Se o preto é igual tanto nesse aqui quanto nesse aqui, isso significa que esses dois têm o mesmo valor, certo? Então, os ângulos OPV, então, são congruentes.
E os ângulos adjacentes, ou seja, que são consecutivos um do lado do outro, eles são suplementares. Então, ó, o OPV são congruentes e os adjacentes são suplementares. O que são ângulos suplementares? Os ângulos suplementares são ângulos que a soma dá 180. Então vamos ver aqui. Eu tenho o vermelho mais o preto. Isso dá meia volta, 180 graus. O preto e o vermelho. Isso dá meia volta, 180 graus. O preto e o vermelho. Isso dá meia volta, 180 graus. E o preto, o vermelho, meia volta, 180 graus. Então, se eu botar dois ângulos consecutivos adjacentes, eles são suplementares. Então, o que são ângulos suplementares? O que são ângulos suplementares? Soma igual a 180 graus. Beleza? Vou fazer um exercício com vocês para a gente dar uma fixada. Galera, deixei dois exercícios aqui para vocês. Questão número 1. Determine o valor de x e y. Então, eu tenho letra A, x e 120. Eles são ângulos adjacentes. Se são ângulos adjacentes, eles estão dando meia volta, a soma dos dois tem que dar 180. Então, se eu tenho 120, quanto que falta para chegar a 180? Então, x é igual a 180 menos 120. X é igual a 60 graus. Beleza? Então, encontrei já o valor de x. E o valor de y são dois ângulos OPV, ou seja, oposto pelo vértice. Se são dois ângulos OPV, eles são ângulos congruentes, têm o mesmo valor. Então, y é igual a 150 graus. Belezinha? Tranquila a questão, né? Letra B. Eu tenho um ângulo de 130, tenho um ângulo de x e tenho um ângulo de y. Vamos para o mais fácil. Quem é o mais fácil? É o OPV, ó. 130 e y. OPV, y igual a 130 graus. E o x? O x, ele é adjacente de 130. Está vendo que está formando um ângulo de 180 graus, meia volta. Então, o x é 180, que é meia volta, menos 130. Quanto que falta para chegar? Então, x igual a 50 graus. Belezinha? Então, quando está adjacente, vale 180 graus. Beleza? E OPV congruente, mesmo valor. Vamos para a questão número 2. Determine as sentenças verdadeiras. Tomem cuidado, tá, gente? Dois ângulos opostos pelo vértice nunca são suplementares. Será que nunca vai ser suplementar? Preste bem atenção na palavra nunca e sempre, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu tenho uma reta e outra aqui, esse ângulo é diferente de 90, esse ângulo é diferente de 90, então, nesse caso, seria verdadeiro. Mas nunca, vamos ver realmente se nunca vai acontecer. Se eu tenho duas retas perpendiculares, se é perpendicular, esse é o ângulo de 90, oposto pelo vértice vai ser 90. O que são ângulos suplementares? São ângulos que a soma dá 180. Então, ó, oposto pelo vértice tem como ser suplementar? Tem, se eles forem perpendiculares. Então, tomem bastante cuidado com essa palavra nunca, beleza? Então, os dois ângulos opostos pelo vértice nunca são suplementares. Falso, porque podem ser suplementares. Dois ângulos adjacentes são sempre suplementares. Tomem cuidado com a palavra nunca e a palavra sempre, tá? Você pode falar, Daniel, aqui, ó, dois ângulos adjacentes vai dar 180. Mas, por exemplo, se eu tenho um ângulo aqui, ó, dois ângulos
e eles são adjacentes. Se eles são ângulos adjacentes, eles não são suplementares, nesse caso aqui. Então, tomem bastante cuidado com a palavra nunca e a palavra sempre. Geralmente, os ângulos adjacentes são suplementares, mas sempre? Sempre não. Beleza? Então, também é falso. Vamos para a segunda, para a terceira. Dois ângulos adjacentes e suplementares formam um ângulo raso. Então, ó, ele é adjacente e é suplementar, ou seja, a soma tem que dar 180. Um ângulo raso, o que é um ângulo raso? É um ângulo de 180. Então, os ângulos adjacentes suplementares formam um ângulo raso? Sim, formam um ângulo de 180. Então, a letra C está correta. Letra D. O suplemento de um ângulo reto é um ângulo reto. Então, olha só. O suplemento, o que é o suplemento? É quanto que falta para chegar a 180. Então, se eu tenho um ângulo reto de 90, quanto que falta para chegar a 180? 90. Opa, então o suplemento de um ângulo reto é um ângulo reto. Então, a quarta resposta também é verdadeira. Então, determine as sentenças verdadeiras, a letra C e a letra D. Beleza, galera? Um abraço para vocês, até a próxima.